Nas páginas douradas e empoeiradas da história, onde mitos e verdades se fundem sob o sol escaldante do Oriente Médio, ergue-se o relato de uma época definida pela luta incessante entre fé e poder. Este é o palco onde duas figuras lendárias, Saladino e Balduíno IV, o rei leproso, protagonizam uma das mais memoráveis sagas das Cruzadas, o embate épico entre cristãos e muçulmanos. Em meio a desertos vastos e cidades fortificadas, esses dois líderes, um muçulmano e outro cristão, travaram batalhas não apenas pelo controle territorial, mas também pela honra de suas crenças e o destino de seus povos. Saladino, com sua visão estratégica e misericórdia lendária, frente a Balduíno IV, cuja coragem e determinação desafiavam os limites impostos por sua enfermidade. Juntos, eles escreveram capítulos de uma história marcada por conflitos intensos, tréguas frágeis e atos de heroísmo que transcenderam as fronteiras de suas respectivas culturas. Embarque conosco nesta jornada épica, enquanto exploramos as intricadas dinâmicas de poder, as batalhas que ecoaram através do tempo e o legado imortal de dois dos mais fascinantes personagens da história das Cruzadas. Prepare-se para uma viagem ao coração de uma era onde a bravura e a fé definiram o destino das terras sagradas. Para compreender plenamente o contexto da guerra entre cristãos e muçulmanos nas Cruzadas, é essencial mergulhar nas trajetórias individuais desses dois líderes notáveis. De um lado está Saladino, um homem cujo nome ressoa como um eco de grandeza e justiça. Descendente de uma linhagem de guerreiros e governantes, Saladino ascendeu ao poder como o sultão Aiúbida do Egito e da Síria, unindo as facções muçulmanas sob sua bandeira e emergindo como uma força formidável contra os invasores cristãos. Sua visão não era apenas de conquista, mas de restauração da dignidade e da soberania muçulmana sobre as terras sagradas de Jerusalém, um objetivo que o impulsionava através dos campos de batalha e das intrigas palacianas. Do outro lado está Balduíno IV, cujo reinado é obscurecido pela sombra de uma enfermidade cruel. Desde tenra idade, Balduíno foi marcado pela lepra, uma doença que o afastava das tradições de cavalaria e batalhas gloriosas, mas não da determinação de proteger seu reino a todo custo. Coroado rei de Jerusalém aos 13 anos, Balduíno enfrentou desafios colossais enquanto lutava para manter a coesão de um reino dividido e frágil. Sua enfermidade, ao invés de ser um fardo, tornou-se um teste de sua resiliência e devoção ao seu povo, alimentando sua determinação de enfrentar Saladino e defender as terras cristãs. Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, cujo nome ecoaria pela história como Saladino, foi moldado pelas narrativas de conflito que permeavam sua infância. Nascido em 1137 na cidade de Tikrit, no Iraque, ele emergiu como um líder natural em meio aos desafios familiares e políticos que enfrentou desde jovem. Como terceiro filho homem, Saladino viu-se rapidamente catapultado para o papel de liderança, após a morte prematura de seu irmão mais velho e a desaprovação de seu pai em relação ao irmão do meio. Enquanto isso, o Oriente Médio fervilhava em uma guerra civil intensa, alimentada pela divisão sectária entre sunitas e xiitas. Em meio a esse cenário caótico, o tio de Saladino, Shirkuh, emergiu como uma figura proeminente, liderando o exército sunita em uma campanha para invadir o Egito e enfrentar os xiitas. Determinado a provar seu valor e consolidar seu poder, Saladino acompanhou seu tio nessa jornada tumultuada, sendo educado nas artes da guerra e da política. Com Shirkuh à frente, o exército sunita travou uma batalha implacável pelo controle do Egito, enfrentando resistência feroz por parte das forças xiitas. Após 4 anos de conflito intenso e estratégia astuta, as tropas lideradas por Shirkuh, com a participação crucial de Saladino, finalmente conseguiram conquistar o Cairo, marcando uma vitória significativa para os sunitas e consolidando a ascensão de Saladino como uma figura de destaque na região. Para Saladino, a conquista do Cairo representou não apenas uma vitória militar,
mas também um passo crucial em sua trajetória rumo ao poder e prestígio. Seu papel na campanha demonstrou sua habilidade estratégica e determinação implacável, lançando as bases para sua futura ascensão como um dos líderes mais notáveis do mundo islâmico medieval. Após a ascensão de Shirkuh como rei do Egito e sua subsequente morte prematura, o destino do reino repousava nas mãos de um herdeiro digno. Diante das circunstâncias e da reputação de Saladino como líder e guerreiro formidável, ele foi reconhecido como o sucessor mais adequado. Com pouco mais de 30 anos, Saladino foi coroado sultão e assumiu o controle do Egito, consolidando seu poder e preparando-se para os desafios que viriam. Determinado a enfrentar os cruzados e proteger as terras muçulmanas da invasão, Saladino traçou uma estratégia defensiva ambiciosa. Ele percebeu a importância de ocupar lugares estratégicos para fortalecer suas posições e impedir o avanço dos inimigos. Em 1183, ele conquistou a cidade de Alepo, estabelecendo um ponto crucial em sua linha de defesa. 3 anos mais tarde, expandiu ainda mais seu império ao ocupar toda a Alta Mesopotâmia, consolidando seu domínio sobre a região. Diferenciando-se de muitos líderes de sua época, Saladino adotou uma abordagem diplomática em suas relações com os inimigos. Ele buscava alcançar acordos pacíficos sempre que possível e só recorria à guerra quando todas as outras opções haviam sido esgotadas. Essa postura conciliadora não apenas lhe granjeou respeito entre seus adversários, mas também contribuiu para minimizar os conflitos sectários entre xiitas e sunitas em seu império. Graças à sua visão estratégica e habilidades diplomáticas, Saladino não apenas consolidou seu domínio sobre vastas terras, mas também estabeleceu uma governança eficaz sobre algumas das principais capitais islâmicas da época. Damasco, Bagdá e Cairo tornaram-se centros de poder e cultura sob seu governo, abrigando uma população que ultrapassava os 2 milhões de habitantes. O legado de Saladino como líder visionário e estadista habilidoso ecoaria através dos séculos, deixando uma marca indelével na história do Oriente Médio medieval. Por outro lado, em uma época marcada por conflitos e intrigas, emerge a figura de Balduíno IV, um jovem rei destinado a governar Jerusalém em um dos períodos mais turbulentos da história. Nascido em 1161, em meio às cruzadas, sua vida foi uma verdadeira epopeia. Filho do conde de Jaffa e Ascalon, Balduíno e sua irmã Sibila foram envoltos em uma trama política que os declarou filhos legítimos do rei Balduíno III, uma manobra para assegurar a continuidade da linhagem real. Desde cedo, o destino de Balduíno foi forjado não apenas pela nobreza de seu sangue, mas também pelos desafios inimagináveis que enfrentaria. Aos 9 anos, sob a tutela do erudito Guilherme de Tiro, uma descoberta mudaria para sempre o curso de sua vida. Balduíno sofria de lepra. Essa revelação deu início a uma busca desesperada por cura, atravessando as fronteiras da fé e da medicina, consultando até mesmo médicos muçulmanos em uma época de grandes tensões religiosas. A morte do rei Amalrico I, em 1174, precipitou Balduíno, com apenas 13 anos, ao trono de Jerusalém, numa idade em que a juventude ainda brincava nas sombras das muralhas ancestrais. A coroa pesava sobre uma cabeça jovem, num reino onde a maioridade era alcançada aos 15 anos. Inicialmente, seu reinado ficou sob a regência de Miles de Plancy, um guerreiro de valor, mas cujas habilidades políticas não eram suficientes para manobrar as intricadas teias de poder e conspiração que teciam o destino do reino. Não demorou para que o cenário político fervilhasse com a chegada de Raimundo III de Trípoli, um homem cuja ambição era superada apenas pela sua linhagem, reivindicando a regência como o parente mais próximo do falecido rei Amalrico. A transição de poder foi marcada por acusações de abuso e o assassinato de Miles de Plancy, eventos que prenunciavam as provações e turbulências que Balduíno IV teria de enfrentar em seu governo. Seu reinado, iniciado sob sombras de disputas e doença, seria um teste não apenas de sua liderança, mas de sua resiliência diante das adversidades que assolavam seu reino e seu corpo.
O período do reinado de Balduíno IV, marcado pela sombra da lepra e pelas incertezas políticas, viu seu reino em uma encruzilhada de destinos. Com Raimundo III de Trípoli como regente, o reino enfrentou um de seus maiores desafios: a crescente ameaça de Saladino, cujas habilidades militares e liderança uniam os muçulmanos contra os Estados Cruzados. A tensão entre cristãos e muçulmanos escalou até culminar em combates que testaram a resiliência e a estratégia dos defensores de Jerusalém. Raimundo, em uma dessas contendas, foi capturado, e sua liberdade só foi assegurada mediante um resgate, um evento que desembocou em uma trégua precária entre as duas forças. Esse foi um momento de alívio tático, mas também um lembrete da constante ameaça que pairava sobre o reino. No meio dessas turbulências, Balduíno IV, apelidado de Rei Leproso, desafiava as expectativas a cada dia que permanecia vivo e no poder. Sua enfermidade, embora limitasse sua presença física nos campos de batalha, não diminuía seu engajamento nos assuntos de Estado, especialmente na questão crítica da sucessão. O nascimento de um herdeiro por parte de sua irmã Sibila, fruto de seu relacionamento com Raimundo III, apresentava uma solução, mas também abria caminho para disputas internas pelo poder. Balduíno IV, navegando por um mar de intrigas políticas, optou por uma aliança estratégica ao casar Sibila com Guy de Lusignan, uma decisão apressada que visava fortalecer o reino através do apoio militar. Este casamento não era apenas uma união de corações, mas um pilar na defesa de Jerusalém. Um jogo de poder e sobrevivência no qual o rei leproso demonstrou sua astúcia e determinação em preservar seu reino diante de uma ameaça iminente. Cada movimento de Balduíno era calculado, visando a continuidade e a estabilidade de seu reino. Sua doença, longe de ser apenas uma tragédia pessoal, tornou-se um elemento central na política de Jerusalém. Entre tréguas temporárias e alianças frágeis, o rei leproso navegava nas águas turbulentas de um período histórico marcado por conflitos e alianças voláteis. Seu reinado, embora assombrado pela lepra, foi uma era de resistência e astúcia, provando que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a liderança e a visão podem manter um reino unido contra as tempestades da história. Esses dois jovens líderes, Saladino e Balduíno IV, surgiram em meio a um cenário de turbulência e incerteza, cada um enfrentando suas próprias batalhas pessoais e políticas, enquanto se preparavam para o confronto épico que moldaria o destino das terras sagradas de Jerusalém. A guerra entre Saladino e Balduíno IV foi mais do que um confronto militar. Foi uma batalha de ideais, de crenças e de visões de mundo. Saladino representava a resistência muçulmana contra a invasão estrangeira, um líder que buscava unir os povos do Oriente Médio sob uma bandeira de dignidade e justiça. Por outro lado, Balduíno IV personificava a luta dos cristãos pela sobrevivência e pela preservação de seu legado sagrado em Jerusalém, mesmo diante das adversidades mais sombrias. Desfrutando de uma popularidade sem precedentes, o sultão Saladino tomou uma decisão histórica em 1187, conquistar a cidade de Jerusalém. Reunindo um exército diversificado composto por soldados árabes, cristãos e judeus, ele surpreendeu tanto aliados quanto adversários com sua abordagem inclusiva e sua habilidade em unir diferentes comunidades sob uma mesma causa. Sua humildade e sinceridade ao lidar com o povo conquistaram admiradores, até mesmo entre aqueles que optaram por converter-se ao islamismo para apoiá-lo. Em abril daquele ano, Saladino confrontou o exército liderado por Guy de Lusignan, que defendia Jerusalém ao lado dos cruzados. Em uma batalha épica, ele emergiu vitorioso, capturando mais de 700 prisioneiros. No entanto, sua decisão posterior de ordenar a execução de todos eles, com exceção de Lusignan, revelou a ferocidade implacável que muitas vezes acompanhava sua determinação em alcançar seus objetivos. A saga do reinado de Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém, entra em um capítulo onde a determinação e a estratégia se chocam contra as realidades implacáveis da guerra e da doença.
Embora inicialmente tenha buscado a paz, as circunstâncias e a pressão contínua dos conflitos com Saladino empurraram Balduíno para um caminho de resistência armada. O rei, ciente da ameaça que Saladino representava para o reino cristão, empreendeu a construção de fortalezas robustas, símbolos de desafio e bastiões de esperança para seu povo. Contou com o apoio fervoroso dos templários, guerreiros cuja bravura era tão lendária quanto sua fé. No entanto, o exército de Saladino era um leviatã de força e número, cujas vitórias sucessivas sobre as forças cristãs começavam a inclinar a balança de forma desfavorável para Jerusalém. Enquanto isso, Saladino continuava a avançar implacavelmente em direção às terras cristãs, lançando ataques audaciosos e conquistando fortalezas estratégicas ao longo do caminho. Apesar dos esforços heróicos de Balduíno e de seus valentes cavaleiros, as forças cristãs muitas vezes se viam superadas em número e estratégia pelos exércitos muçulmanos. Mesmo assim, Balduíno permanecia firme em sua determinação de resistir aos avanços de Saladino e proteger as terras sagradas de Jerusalém. Em 1180, diante do esgotamento de recursos e do avanço implacável do exército muçulmano, Balduíno viu-se obrigado a negociar uma trégua de 2 anos com Saladino. No entanto, as tensões continuaram a aumentar entre os cristãos e muçulmanos, com atentados e incursões frequentes minando a frágil paz estabelecida. Enquanto Balduíno lutava para manter a coesão de seu reino e garantir a sucessão ao trono, Saladino preparava-se para o próximo grande conflito que iria definir o destino das terras sagradas de Jerusalém. Consciente da precariedade de sua saúde e da importância da estabilidade sucessória, Balduíno IV tomou uma das decisões mais significativas de seu reinado. Associou ao trono seu jovem sobrinho Balduíno V, selando o destino do reino em mãos futuras e assegurando a continuidade da linhagem real. Este ato não apenas definiu a questão sucessória, mas também simbolizava a esperança de um futuro, mesmo que o presente estivesse ensombrado pela incerteza e pelo conflito iminente. As ações desrespeitosas de seus súditos contra a trégua com Saladino precipitaram o inevitável. A reação muçulmana, liderada por um Saladino enfurecido, prometia ser devastadora. Balduíno IV, enfraquecido pela doença e pelas lutas constantes, enfrentava agora o crepúsculo de seu reinado, marcado por realizações significativas em meio a adversidades formidáveis. Seu legado, entrelaçado com a fortaleza e vulnerabilidade de seu reino, refletia a luta contínua entre a aspiração pela paz e a realidade da guerra. Um equilíbrio precário que definiria os anos finais de seu governo. Balduíno IV de Jerusalém, o monarca conhecido como o Rei Leproso, enfrentou um destino marcado pela adversidade desde sua infância. Diagnosticado com lepra, uma doença que na época era tanto um estigma quanto uma sentença de morte, seu reinado foi constantemente ofuscado pela sombra de sua condição física deteriorante. No entanto, apesar dessas circunstâncias debilitantes, Balduíno mostrou uma resiliência e uma determinação notáveis, governando seu reino em um período marcado por intensas turbulências políticas e militares. Infelizmente, Balduíno não viveu para ver o desenrolar dos acontecimentos que ele tanto lutou para evitar. A lepra finalmente o consumiu e ele faleceu em 16 de março de 1185, aos 24 anos. A morte de Balduíno IV não foi apenas o fim de um reinado, mas também um prelúdio sombrio para um dos eventos mais catastróficos na história das cruzadas: a queda de Jerusalém. Com a sua saúde debilitada e o reino enfraquecido por disputas internas e pela constante ameaça de Saladino, a capacidade de Jerusalém de se defender contra inimigos externos diminuiu significativamente. O rei tinha passado seus últimos anos tentando estabilizar o reino e assegurar sua sucessão, um esforço que culminou na associação de seu sobrinho Balduíno V ao trono. No entanto, sua morte deixou um vácuo de poder que rapidamente exacerbou as fraturas políticas internas, tornando o reino ainda mais vulnerável aos ataques.
Pouco tempo após a morte de Balduíno IV, em outubro de 1187, o exército de Saladino, bem preparado e determinado, lançou um ataque devastador contra o enfraquecido reino cristão. As forças árabes finalmente invadiram Jerusalém, desencadeando a destruição dos altares cristãos na Terra Santa. O massacre do exército cristão e a subsequente captura de Jerusalém por Saladino não apenas marcaram o fim do controle cristão sobre a Cidade Santa, mas também simbolizaram o fim de uma era. Após conflitos intensos, líderes árabes e europeus conseguiram chegar a um acordo, permitindo a peregrinação cristã pela cidade sagrada. Esse compromisso representou um marco na história das relações interreligiosas na região. A queda de Jerusalém, um evento que ocorreu pouco depois da morte de Balduíno, ressaltou a fragilidade do reino e a importância crítica da liderança forte e unificada em tempos de crise. Balduíno IV, mesmo em face de uma doença implacável e das enormes pressões de governar um reino sitiado, esforçou-se para manter a coesão do seu reino e para proteger os estados cruzados contra as crescentes ameaças externas. Sua morte precoce e as circunstâncias subsequentes que levaram à queda de Jerusalém destacam a interconexão entre a saúde e a estabilidade política de um governante e o destino de seu reino. A história de Balduíno IV é uma reminiscência poderosa das lutas humanas contra adversidades formidáveis e das reverberações profundas que a liderança individual pode ter no curso da história. No dia 4 de março de 1193, o grande Saladino faleceu, deixando para trás um legado impressionante. Parte de sua herança em dinheiro foi generosamente doada à cidade e ao seu povo, demonstrando seu compromisso com o bem-estar daqueles sob seu domínio. Apesar de sua reputação como sultão guerreiro, Saladino era igualmente conhecido por sua generosidade e humildade, tanto por seus aliados quanto por seus inimigos. Sua palavra era considerada sagrada e sua conduta íntegra inspirava admiração e respeito, transcendendo fronteiras e diferenças culturais. Em meio às batalhas sangrentas e às tréguas frágeis, Saladino e Balduíno se enfrentaram não apenas no campo de batalha, mas também nas negociações diplomáticas e nas alianças estratégicas. Apesar de suas diferenças e conflitos, ambos compartilhavam uma qualidade fundamental: a determinação de lutar pelo que acreditavam ser justo e correto. Seus feitos heróicos e suas tragédias pessoais ecoam através dos séculos, lembrando-nos da complexidade da condição humana e da perene busca pela justiça e pela paz em um mundo assolado pelo conflito e pela divisão. Seus encontros, marcados por uma mistura de respeito mútuo e rivalidade implacável, moldaram o curso da história e deixaram um legado duradouro que ressoa até os dias de hoje. E assim, concluímos nossa jornada épica através dos tempos turbulentos das Cruzadas, um período marcado por conflitos, fé e figuras lendárias. Neste vídeo, mergulhamos nas vidas de Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém, e Saladino, o sultão que uniu o mundo muçulmano. Suas histórias, embora em lados opostos do campo de batalha, são testemunhos da complexidade da natureza humana, da coragem e, em alguns momentos, da busca por entendimento mútuo além das fronteiras da guerra. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para mais viagens incríveis pelo tempo. Deixe seus comentários, curta e compartilhe nossos vídeos. Até a próxima!